Pois é, mais uma vez estamos neste canal. Um minuto para iniciar. Aqui fala o orador Santos. A Bíblia Sagrada. A Bíblia revela a criação do céu e a terra. Na verdade, a terra foi criada para ser habitada. Porque assim diz o Senhor Deus no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, e Ele a estabeleceu. Não foi criada vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Bom, na altura da criação, o céu e a terra, não havia nenhum homem. Não havia nenhum ser humano. Não havia ninguém, ou seja, nenhuma espécie humana que poderia acompanhar ou assistir à criação. Na verdade, se quiseres construir uma casa, você como homem acompanhará para poder dar os detalhes da tua casa. Mas Deus, ao criar a terra, Ele criou não para que Ele pudesse habitar sobre a terra, mas criou para que fosse habitada. Por isso, disse o João, apóstolo, no livro de primeiras cartas de João, capítulo 1 a 2. No princípio era o Verbo, ou seja, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Esta é a testemunha do João a concordar com Deus sobre todas as coisas que ele observou e viu que aquela história toda já foi revelado a ele desde o princípio e ele viu apenas a conclusão. Deus, antes de criar o homem, ele, o Deus, fez um plano.
porque o homem é o fator mais importante em toda a sua criação. Por isso, a Bíblia revela que no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Disse Deus: façamos os homens a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: fortificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Certo que o homem foram criado com a aprovação de toda a Assembleia Celestial. Na verdade, Deus ajuntou todos que fazem parte do seu governo celestial para trazer a imagem, a conduta para formar o homem. Se nós observarmos bem, todos os homens, ele gosta de falar do seu Criador. Todos os homens entendem muito bem que ele tem algo positivo dentro dele. Os homens, quando ouvem de Deus, automaticamente o seu interior salta de alegria e inclina-se para o adorar. Na verdade, o homem hoje tem domínio sobre a terra, tem poder sobre a terra, tem a decisão sobre a terra. Se porventura quiseres mesmo agora levantar e andar, vais levantar. Se queres apanhar um táxi para ir à cidade, vais ir. Se teu filho fez o mal e lhe pegaste para lhe bater, vais lhe bater. Se observaste uma coisa negativa para fazer, vais fazer. Muitas pessoas questionam a Deus, dizendo: se Ele é o conhecedor de todas as coisas, tanto o passado como o futuro, por que que Ele não impediu com que o mal não acontecesse no homem? Deus, se fosse manipulador ou controlador, automaticamente ele não seria Deus. Ele poderia
ser um ser que é comparado com Satanás, porque ele criou o homem com um concerto. O mesmo concerto do homem é de lhe dar o poder para que ele pudesse governar. Qualquer reino, qualquer presidente, qualquer gerente, qualquer líder de qualquer área da sociedade, ele tem poder para fazer o que lhe apraz. Só será julgado no fim do seu mandato e avaliado. Então, se o homem tem esse conceito e guarda o concerto, guarda a aliança, Deus é fiel para guardar a aliança. Da mesma sorte, Deus guarda a aliança que fez com os homens. O homem tem autoridade sobre a sua vida. A morte, o homem quem escolheu. A pobreza, o homem quem escolheu. A maldição, o homem quem escolheu, segundo o seu livre arbítrio. Hoje a tarefa de Deus para o homem é revelar o homem sobre a sua existência. Agora, se o homem determinar escolher a Deus e viver uma vida segundo o pacto que ele fez desde o princípio com Deus, então ele trabalhará no seu interior e mudará e desejará a Deus, o Criador. Uma coisa disse Deus: por isso temos todo o poder para governar. Na verdade, nós todos seremos julgados no fim do nosso mandato. Deus julgará todos os governos. Quando eu digo governo, nós devemos saber que todos os homens na terra são governos. Muitas das vezes podes dizer que não, eu não estou no parlamento dos reis da terra, mas certamente você tem uma casa. Desde que tens uma casa, uma família, desde que você tem um grupo na qual você dá a tua ideia, desde que tens a vida para que você possa alimentar, e a vida é um conjunto de seres vivos, porque há muitas células dentro do homem que movimenta o corpo. Nós temos a mente como o governo central. Então cada homem representa um reino para com Deus. Por isso que a Bíblia diz: quem fizer converter um homem, expulsou uma multidão de males. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o juízo virá para todos os homens. Bom, mais uma vez, pedimos
para que possa inscrever no canal e dar o seu like e comentar se tiver algumas dúvidas, ou seja, se tiver um tópico que queres observar no canal, pode deixar no comentário. Obrigado.